chegou aquela época do ano de novo, né? Imposto de renda. E com ela vem sempre aquela pergunta: o que dá para abater e pagar menos imposto, mas tudo dentro da lei, claro? Bom, hoje a gente vai desvendar juntos todos esses detalhes de um jeito bem simples e direto. Essa pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, olha, tá em conhecer bem as regras do jogo. A notícia boa é que a própria lei dá os caminhos para a gente diminuir a base de cálculo do imposto. E é exatamente sobre esses caminhos que a gente vai conversar agora. Então, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa entendendo o que é uma despesa dedutível, depois passa pelas áreas mais importantes, como saúde e educação. Vamos ver também quem pode entrar como dependente e, super importante, o que não entra na conta de jeito nenhum. E lá no final, a regra de ouro que vale para tudo isso. Ok, vamos lá, mergulhando no assunto. Antes de sair por aí juntando nota fiscal, é fundamental a gente entender o que a Receita Federal realmente quer dizer com despesa dedutível. Esse conceito é a base de tudo. Pensa que é como se fosse um desconto. Um desconto que a lei te dá sobre a sua renda tributável. Ou seja, quanto mais despesas dedutíveis forem declaradas, menor vai ser o valor final sobre o qual o imposto vai ser calculado. Simples assim, né? Agora sim, vamos para uma parte que interessa muita gente: saúde. E aqui a notícia é ótima. Essa é, sem dúvida, a categoria de dedução mais generosa que existe. Olha, a lista de gastos com saúde que podem ser deduzidos é realmente impressionante. É bem longa, né? Vai de consulta médica e plano de saúde, até psicólogo, fisioterapeuta, exames e, pasmem, até cirurgia plástica, seja reparador ou não. E até os testes de Covid-19, se feitos em laboratórios, entram na conta. E aqui está o ponto principal, a cereja do bolo. Para gastos com saúde, não existe teto, não existe limite. Todo o valor que foi gasto e comprovado, seja com a própria pessoa ou com dependentes, pode ser abatido. Isso faz uma diferença enorme no cálculo final. Bom, saindo da saúde e indo para a educação, a lógica já muda um pouco. Aqui, a palavra-chave é limite. Então, é preciso ter bastante atenção aos detalhes para não cometer nenhum erro. A dedução aqui vale para a educação formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que inclui desde a creche para a escola dos filhos, passando pelo ensino fundamental e médio, até o ensino superior, como uma graduação ou um mestrado. Isso vale tanto para o titular da declaração quanto para os dependentes. Cursos técnicos também estão na lista. Mas atenção para esse número. Esse é o limite anual de dedução com a educação por pessoa. R$ 3.561,50. Então, mesmo que os gastos no ano tenham sido bem maiores, o programa da Receita só vai considerar até esse valor por pessoa. E aqui vai uma dica prática que é ouro. Na hora de preencher, informe o valor total que foi pago para a escola ou faculdade. Não precisa se preocupar em calcular o limite. O próprio programa da Receita já faz esse corte e aplica o teto automaticamente. Facilita bastante, né? Beleza. Além de saúde e educação, tem outras peças nesse quebra-cabeça que ajudam bastante. Incluir dependentes, por exemplo, também gera uma dedução fixa que ajuda a diminuir o imposto a pagar. Esse é o valor da dedução para cada dependente que entra na declaração. É um valor padrão, que se soma a outros gastos que esse dependente possa ter tido, como os de saúde e educação que a gente já viu. Mas, afinal, quem pode ser um dependente? Essa tabela aqui mostra as situações mais comuns. Filhos podem ser até os 21 anos, ou até os 24 se ainda estiverem na faculdade ou num curso técnico. Cônjuge, companheiro ou companheira, pais e avós também podem entrar. Mas aí tem umas regrinhas específicas de renda para eles. E não acabou, não. As contribuições para o INSS são totalmente dedutíveis. Quem tem um plano de previdência privada do tipo PGBL também pode abater o que contribuiu. O valor pago de pensão alimentícia, desde que tenha sido definido pela Justiça, também entra, assim como as despesas do livro caixa para quem é autônomo. Agora, um momento de muita atenção. Tão importante quanto saber o que deduzir é ter certeza do que não pode ser deduzido. Muitos dos erros que levam as pessoas para a malha fina estão justamente aqui. Vamos esclarecer esses pontos. Olha só, em educação, é um erro bem comum tentar deduzir aquele curso de inglês, o cursinho pré-vestibular ou uma aula de música. A regra é bem clara, nada disso é dedutível. O mesmo vale para gastos com material escolar, uniforme, livros. Infelizmente, fica tudo de fora. E na saúde, a grande pegadinha são os gastos de farmácia.
Mesmo que seja um remédio de uso contínuo, com receita médica, se ele foi comprado direto na farmácia, não pode ser deduzido. Outro ponto: se o plano de saúde reembolsou parte de uma consulta, só dá para deduzir a diferença, aquilo que realmente saiu do bolso. E agora a gente chega na parte mais importante de toda essa conversa. Sabe por quê? Porque de nada adianta saber o que deduzir se não der para provar cada centavo. A comprovação é de fato a regra de ouro do imposto de renda. Essa frase resume tudo. Cada despesa que for lançada lá na declaração precisa ter um recibo, uma nota fiscal, um informe do plano de saúde, enfim, um documento válido que mostra o CPF ou o CNPJ de quem prestou o serviço e de quem pagou. E o que fazer com toda essa papelada depois? Bom, não é para jogar fora, não. A Receita Federal pode pedir a comprovação de qualquer despesa por até 5 anos. Então a recomendação é bem clara. Organize tudo e guarde todos esses documentos por esse período. É a sua segurança. Ufa, é bastante informação, né? Mas a gente espera de verdade que este guia ajude a deixar a declaração um pouco mais tranquila e, quem sabe, mais vantajosa. Se este nosso papo ajudou a clarear as ideias, deixe um like para a gente saber que o conteúdo foi útil. Isso nos ajuda demais a criar mais guias práticos como este. Até a próxima!